tem uma notícia preocupante deixando muitos agricultores e produtores rurais de cabelo em pé. Segundo o site Compre Rural, em 2025, mais de 1 milhão de javalis precisarão ser abatidos. E não é por acaso. Se isso não acontecer, os danos podem ser gigantescos e até irreversíveis. O problema? Nunca antes o Brasil chegou nem perto de eliminar tantos javalis em um único ano. Na verdade, nem metade dessa quantidade já foi abatida antes. A grande questão é, como os caçadores e fazendeiros vão lidar com essa invasão de javalis? E o que pode acontecer se esse número não for atingido? A resposta pode te surpreender, e você vai entender tudo agora. O javali não é uma espécie nativa do Brasil. Ele veio da África, Ásia e Europa e chegou por aqui há mais de 500 anos. Mas foi só nas últimas 6 décadas que sua população explodiu, causando enormes prejuízos ambientais e econômicos. Ninguém sabe exatamente quantos javalis existem no Brasil, mas cientistas, ONGs, órgãos federais e caçadores concordam em uma coisa: eles estão dominando o país. E isso não acontece só por aqui. Esses animais se espalharam por praticamente todos os continentes, adaptando-se desde desertos quentes até as temperaturas congelantes da Rússia. Tudo começou quando os colonizadores europeus trouxeram javalis nos navios como fonte de alimento. Eles soltavam os animais para garantir carne fresca para futuros viajantes. Mas foi nos anos 1960 que o problema começou de verdade, quando a criação desses animais no sul do Brasil cresceu para a produção de carne. Depois, no final dos anos 1980, uma grande seca no rio Uruguai ajudou ainda mais a dispersão dos javalis, especialmente em fazendas na fronteira com a Argentina e Uruguai. Como se não bastasse, uma lei dos anos 1990 incentivou o cruzamento de javalis com porcos domésticos, criando o chamado javaporco, um animal ainda mais resistente e difícil de controlar. A intenção inicial era criar animais com menos gordura e mais carne, mas, na prática, isso só ajudou a espalhar ainda mais os javalis e seus híbridos. Hoje, a criação desses animais é proibida, e os criadouros que ainda existem precisam ser fiscalizados. No entanto, segundo a cientista Carla Regel, a situação está longe de estar sob controle. Alguns criadores irregulares soltam os javalis antes da fiscalização para evitar multas, e até fazendas de caça clandestinas continuam reproduzindo esses animais. O resultado? Uma invasão descontrolada. Os números são assustadores. Em 2017, os javalis estavam registrados em 698 municípios. Já em 2022, esse número passou para mais de 2.000 cidades em todas as regiões do Brasil. Isso mostra o quanto eles estão se espalhando rapidamente. Um estudo publicado na revista One Health aponta que alguns caçadores podem estar soltando javalis na natureza para garantir mais caça no futuro. Mas muitos pesquisadores e caçadores discordam dessa teoria, dizendo que se isso fosse verdade, a população de outras espécies de caça também estaria crescendo. E não é o que acontece. O maior problema é que os javalis não têm predadores naturais suficientes para controlá-los. Onças pintadas, pardas e outros carnívoros até caçam filhotes e fêmeas menores, mas evitam brigar com os machos, que podem chegar a incríveis 350 kg. Ou seja, o javali continua se espalhando sem ninguém para detê-lo. Nos seus habitats naturais, do outro lado do Atlântico, os javalis ainda enfrentam predadores como leões, ursos, crocodilos e lobos. Mas aqui no Brasil, sem inimigos naturais à altura, eles se espalham sem controle. Apesar de preferirem se alimentar de frutos, raízes e brotos, esses animais não pensam 2 vezes antes de atacar lavouras e até outros bichos quando a fome aperta. Segundo biólogos, eles comem qualquer coisa que garanta a sobrevivência. Para se ter uma ideia, já circulam vídeos na internet mostrando javalis devorando ovelhas no Pampa. Mas esse é só um dos muitos problemas. A invasão descontrolada dos javalis no Brasil está causando estragos enormes na economia, no meio ambiente e na biodiversidade. Eles ameaçam rebanhos, destroem plantações e ainda representam um perigo para a saúde pública. Os pequenos agricultores são os mais prejudicados, pois têm menos recursos para se proteger e lidar com os prejuízos. Para piorar, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil alerta que se os javalis transmitirem doenças para o gado, os prejuízos podem chegar a 50 bilhões de reais por ano. Entre as doenças que esses animais podem espalhar estão febre aftosa, peste suína, tuberculose, leptospirose e raiva. E o pior, não só os rebanhos correm risco, mas também animais silvestres como o cateto e o queixada, além das próprias pessoas. Por isso, é proibido transportar ou vender carne de javali. O correto é enterrá-la para evitar que doenças se espalhem ainda mais.
Mesmo com a proibição, muitos caçadores ainda levam partes dos javalis para consumo próprio ou para alimentar cães de caça. Enquanto isso, esses animais continuam se multiplicando a uma velocidade alarmante no Brasil. Aqui as condições são tão favoráveis que eles se reproduzem ainda mais do que em seus habitats de origem. Cada fêmea pode ter até 3 ninhadas por ano, gerando entre 8 e 10 filhotes por vez, podendo chegar a 15 em alguns casos. Isso resulta em uma verdadeira explosão populacional, tornando o controle cada vez mais difícil. Especialistas afirmam que até hoje, nenhum país conseguiu erradicar completamente os javalis após sua introdução. E quanto mais o tempo passa, mais complicado fica o controle. No Brasil, a situação já é considerada crítica. Se não forem abatidos pelo menos 1 milhão de javalis em 2025, o problema se tornará irreversível, exigindo que a população conviva permanentemente com a espécie. Diante desse cenário, o foco precisa estar na redução dos impactos ambientais e econômicos causados por esses animais. Algumas das soluções propostas incluem um reforço na autorização para caça, o uso de tecnologias para monitoramento da população e a implementação de políticas públicas mais eficientes. O setor produtivo segue atento a essa ameaça, especialmente em um momento de expectativa por uma safra recorde de 322 milhões de toneladas de grãos em 2024-2025. Para garantir a segurança da produção agrícola e evitar prejuízos, medidas urgentes precisam ser adotadas antes que a situação se torne incontrolável. Já mostramos em outros vídeos que fazendeiros de diversos países adotam diferentes estratégias para combater os javalis, e muitas dessas técnicas podem ser aplicadas no Brasil ainda este ano. Nos Estados Unidos, por exemplo, os caçadores utilizam uma variedade de métodos, desde os mais tecnológicos até os mais inusitados. Um dos recursos mais impressionantes é o bug do pântano, um veículo gigante e adaptado para caçar javalis em terrenos difíceis, como áreas alagadas, rios e vegetação densa. Esse veículo oferece uma visão privilegiada, permitindo que os caçadores atirem de cima com maior precisão. Em alguns casos, são usados cães treinados junto com o bug, aumentando a eficiência da caça ao rastrear e encurralar os animais. Outra técnica muito eficaz é o uso de armadilhas gigantes, bem diferentes das tradicionais. Enquanto armadilhas comuns capturam um javali por vez, essas estruturas funcionam como grandes cercados, capazes de atrair e capturar dezenas de javalis ao mesmo tempo. Elas possuem um mecanismo de fechamento rápido, que é acionado quando um número suficiente de animais entra na armadilha. Esse método tem mostrado alta eficiência e pode reduzir drasticamente a população de javalis em algumas regiões. Mais um método utilizado para o controle de javalis nos Estados Unidos é a caça aérea com helicópteros. Grupos especializados como Pork Choppers Aviation utilizam armas pesadas a bordo para abater os animais do alto. Como os helicópteros são rápidos e cobrem grandes áreas, os javalis têm pouca chance de se esconder ou escapar. Essa técnica também é aplicada no controle de outras espécies invasoras como coiotes. No Brasil, algumas soluções começam a ser implementadas. Um dos métodos adotados pelos fazendeiros é a escavação de valas de contenção ao redor das plantações, impedindo a entrada dos javalis. Essas valas são tão eficazes que muitos animais caem nelas e não conseguem sair, reduzindo significativamente os prejuízos nas lavouras. Além disso, há a instalação de grandes cercas e o uso de cães pastores. Cercas de arame com 1,80 metros de altura e enterradas no solo dificultam a invasão, enquanto cercas elétricas também têm sido empregadas com sucesso em várias regiões. No Rio Grande do Sul, cães pastores foram testados como uma alternativa para proteger rebanhos, evitando que javalis ataquem cordeiros e outros animais. Quais dessas técnicas você acha que podem ser aplicadas no Brasil ainda este ano? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui, é porque o tema te interessou. Para continuar nos ajudando a produzir mais conteúdo sobre o meio agro e rural que tanto amamos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!